Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Nossa maratona continua, preparação total para o concurso PMAL. Vamos que vamos! Agora chegou a hora, chegou a vez de revisar o quê? Revisar o período imperial. Didaticamente falando, quando me refiro ao período imperial, iremos revisar acontecimentos que marcaram o Brasil entre 1822 a 1831. Eu estou falando aqui, pessoal, do primeiro reinado. Vamos lá, né? Quais os principais acontecimentos que marcaram o primeiro reinado? Em alguns livros, vocês podem encontrar também a expressão Primeiro Império. Então, a gente vai destacar aqui a consolidação do Estado brasileiro, o Estado Nacional, essa construção que se dá com a elaboração de uma Constituição, tá? Uma Constituição que, a princípio, foi debatida, mas que foi rejeitada. Foi rejeitada aquela proposta de limitar o poder de Dom Pedro. Daí veio uma Constituição otorgada. A primeira Constituição da história do Brasil é a Constituição de 1824, essa Constituição otorgada, ou seja, imposta. Eu estou usando aqui a expressão, colocando entre aspas para dar o destaque, tá? Mas aí é uma Constituição que foi marcada aí pela centralização, ou seja, entregando plenos poderes a Dom Pedro I. Então, além dos poderes executivo, judiciário, legislativo, cria-se um quarto poder, o poder moderador. E claro que isso vai gerar insatisfações, destacando justamente a Confederação do Equador de 1824. Além disso, há estranhamentos, há tensões, não há uma aceitação de maneira tranquila, né, de Dom Pedro como imperador do Brasil, destacando províncias de Pernambuco, Pará, da Bahia, tá, que não aceitam aí essa forma como Dom Pedro irá governar. Para deixar o governo ainda em uma situação difícil, tá, o desgaste de Dom Pedro vai ser, digamos, ampliado com a chamada Guerra Cisplatina. Guerra Cisplatina faz referência ao Uruguai. Essa guerra que trouxe desgaste, crise econômica também para o Brasil. Enfim, 1831, por uma série de situações, crise sucessória em Portugal, pressões internas, você tem a renúncia, a abdicação de Dom Pedro I. Essa renúncia que vai dar abertura, vai abrir caminho para uma nova fase da história do Brasil, essa fase conhecida como período regencial. Período regencial que vai de 1831 a 1840. A gente vai usar a expressão o turbulento período regencial, beleza? Em seguida, vem a última etapa dessa fase, dessa revisão, né, que estamos realizando, que é o segundo reinado, de 1840 a 1889. Daí vamos responder questões, fazendo alusão a esse período de 1822 até 1889. Beleza? Então vamos lá. Ainda que a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro tenha transformado várias das relações entre a sociedade e o Estado, a construção do Estado Nacional, justamente esse debate, e aqui estamos trabalhando com o processo de independência do Brasil, esse processo que a gente já pode dizer tem início no século XVIII, na chamada crise do sistema colonial, destacar também movimentos liberais, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Então, em relação a isso, vamos lá, né? As fronteiras, aqui, olha, despresenciar aqui, né? As fronteiras com as repúblicas sul-americanas estavam demarcadas desde o Tratado de Madrid. Galera, o Tratado de Madrid é uma atualização do Tratado de Tordesilhas, tá? Há uma expansão das fronteiras por fatores econômicos, políticos, religiosos, e seguindo o princípio do posse ditis, o princípio da posse, Espanha e Portugal entram nesse acordo. Mas não é no século XVIII que essas fronteiras já estão bem delimitadas, o que explica a ausência de... Outro erro, né? O que explica a ausência de conflitos internacionais no contexto da construção do Estado Nacional,
Eu já coloquei aqui, olha, o conflito com o Uruguai, a Guerra Cisplatina. Então, esse território que, de fato, tem um avanço significativo com o Tratado de Madrid, mas ainda não está totalmente aí, né, fechado essa configuração, porque aí no início do século XX tem a anexação do Acre, por exemplo. E isso também, o outro erro aqui, é entender que, mesmo pós Tratado de Madrid, os conflitos, eles existiram, tá? Brasil e Uruguai, Brasil e Paraguai, logo esse item está errado. As instituições norte-americanas serviram de inspiração. Aqui, olha, estadunidenses serviram de inspiração aos constituintes de 1824. Essa Constituição aqui, pessoal, Constituição autoritária. Autoritária. Absolutista. Ao estabelecer o quarto poder, o poder moderador. E a Constituição dos Estados Unidos, ela é liberal, republicana, tá? A nossa não. Então, as instituições norte-americanas serviram de inspiração aos constituintes de 1824 no Brasil, os quais adotaram a mesma forma de governo? Não, né? Adotaram nos Estados Unidos. Porque aqui, olha, você tem a monarquia, uma monarquia autoritária. Item 2 está errado. As guerras de independência no Brasil foram semelhantes às ocorridas na América Latina, por serem numerosas e longa duração, não. Porque a independência do Brasil vai ser resultado de um arranjo, o chamado arranjo político, uma elite justamente que vai se organizar para tramar esse rompimento não radical com Portugal, tá? Então, tal que com a proclamação da independência, 1822, o Brasil continua escravocrata, privilégios para elite, tá? Então, esse item está errado ao dizer que, por exemplo, o processo de independência da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, esse processo foi similar aqui no Brasil. Só entender, né, que o 7 de setembro não houve enfrentamento de tropas locais com tropas portuguesas. Mas também é interessante perceber que não houve aí um consenso, não houve aí uma aceitação total aí, né, da figura de Dom Pedro. Já falei das reações da Bahia, de Pernambuco, do Pará. Então, esse item está errado. O Exército Brasileiro foi peça fundamental na construção do Estado. Galera, só que esse Exército, ele é praticamente estruturado no século, no chamado, né, Segundo Reinado. Tá? A gente tem uma Guarda Nacional ali na regência, mas aqui não tem um exército ainda formatado, um exército ainda instituído, forte. Isso ocorre praticamente após a Guerra do Paraguai, né, que os militares vão buscar mais prestígio e daí vão até romper, né, com o Dom Pedro II. Mas aqui estamos falando no processo da independência, tá? Então, nesse cenário, você tem até a contratação de mercenários para a repressão de algumas revoltas, tá? Então, aí você tem a questão 4, o item está errado, tá? Então, aí você tem justamente um cenário interessante para entender como funciona essa estrutura militar no Brasil. O primeiro reinado, a gente não tem ainda uma força estruturada para chamar de exército, tá? Então, isso vai acontecer, vai se estruturar só a partir da segunda metade do século XIX, tá? No segundo reinado, 1850 em diante, e pós-Guerra do Paraguai. Para ter ideia, né? Para você ter ideia, a Confederação do Equador, que foi esse movimento revolucionário, né, de caráter republicano e separatista que ocorreu no primeiro reinado, né? Dom Pedro aí pediu empréstimos à Inglaterra para contratar mercenários para reprimi-la. Então, para você perceber que não há esse exército, como diz o item, né? Peça fundamental na construção do Estado por garantir a unidade. É claro que a garantia dessa unidade foi resultado de repressão, isso é fato, né? Mas aí até por meios de contratos, né? Desses mercenários. Questão 5. Extinguir a escravidão, extinguir o tráfico negreiro, que a Inglaterra pressiona Dom João quando desembarca no Brasil, pressiona Dom Pedro
quando proclama a independência do Brasil, tá? Com a renúncia de Dom Pedro, a Inglaterra aí, olha, a pressionar para a promulgação de uma lei em 1831 e, pós saída de Dom Pedro, continua a pressão para acabar com o tráfico negreiro. Até que chega 1850, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Inglaterra permanentemente está pressionando o Brasil para acabar com esse tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro foi extinto em razão de pressões estrangeiras. E aí destacar pressão ou pressões da Inglaterra. Uma sociedade escravista foi uma das tarefas mais difíceis para a construção do Estado Nacional, né? Um Estado que justamente ele é fundamental, tem esse trabalho aí escravo como uma das marcas da sociedade. Então aí o item 5 está correto. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi longo e contou com várias medidas que afetaram o regime civil ao longo do século XIX. E destacar essas medidas a fim de acabar com o tráfico negreiro, desde 1808, passando por 1815, 1822, 1831, até a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e as leis que vão abolir a escravidão de maneira gradual, né? A Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a Lei Áurea. Quando da abolição, apenas poucos milhares de pessoas ainda escravizadas, cerca de 10 mil, foram diretamente beneficiadas pela Lei Áurea. Então, aí está dizendo que quando da abolição, apenas poucos milhares. Galera, quando a gente fala aqui, né, da abolição, é comum até desprezar a Lei Áurea, tá? E dizendo, mas aí o escravizado ou o escravo, ele não vai ser incluído na sociedade, ele não vai ter oportunidade de ser empregado, ou pelo menos ser inserido no mercado de trabalho, ou oferecer dignidade, moradia. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo o Estado não servindo de ponte ou criando essa condição aí para a afirmação social desses recém-libertos, a gente não pode desprezar a Lei Áurea, tá? Então aí você tem a abolição da escravidão, tá? Em que a gente pode dizer, de fato, milhares de escravos foram beneficiados, tá? Com essa medida, né? Essa medida que segue justamente aquela situação de ser lenta, ser gradual, para não assustar ou até mesmo apavorar a elite, tá? Então, a Lei Áurea, pessoal, que foi decretada em 13 de maio de 1888, né? Depois de ser aprovada aí no Senado, né? E assinada pela Princesa Isabel. Essa lei, olha, o item fala em 10 mil, não é isso? Mas essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil e foi resultado de uma forte pressão aí, né, popular, movimentos intelectuais também. Por meio dela, cerca de 700 mil escravos foram libertos. O item fala em 10 mil. Professor, mas eu tenho que decorar aqui esses números? Não. Mas quando fala aqui apenas poucos milhares de pessoas foram escravizadas, foram diretamente beneficiadas pela Lei Áurea. E ainda, claro, né? Não significa que essa população ou que esses escravizados foram de imediato também beneficiados, porque teve uma série de situações, como eu falei, né? Não foi dada a opção para o escravizado de uma moradia digna, né? Mas esse item aqui está errado, tá bom? A expectativa que no Brasil houvesse um levante semelhante ao ocorrido no Haiti, olha, o Haiti, os escravos se uniram e lutaram pela sua emancipação em 1804. Havia essa preocupação no Brasil. Daí buscar abolir a escravidão de maneira lenta e gradual, tá? Ou uma guerra semelhante à secessão entre os estados do Norte e Sul, tá? Ocorrida nos Estados Unidos, influenciou o processo da abolição da escravidão no Brasil. Daí deveria ser lento, né, gradual, para evitar motim, rebeldias. O item 7 está correto. Não houve rebeliões escravas internas no Brasil, galera. Teve sim, tiveram sim. E aí a gente fala da resistência. Resistência através de sabotagens, através de aborto, através de fugas, os quilombos, tá? Então, houve sim rebeliões. Professor, mas ao longo do século XIX, olha, vou lembrar a vocês, a Revolta dos Malês, por exemplo, na Bahia, tá? 1835. Então, esse item está errado. A lei do ventre livre
e Lei Áurea foram impostas pelo imperador em confronto com o parlamento. Olha só. Primeiro vamos situar esse cenário, tá? Já há movimentos abolicionistas, tá? Há movimentos abolicionistas, e a gente aqui já pode trazer alguns movimentos comandados por intelectuais, destacando o próprio, né, Joaquim Nabuco. Então, a pressão também internacional. Então, as leis abolicionistas, como são conhecidas, tá? Como conhecemos a legislação que promovia a emancipação dos escravos, né, de maneira gradual, para evitar possíveis rebeldias ou rebeliões ou movimentos. Você tem aí que destacar, né, a Lei Eusébio de Queiroz, como eu falei, que acaba com o tráfico negreiro, né, 1850. E nesse cenário aqui, né, entre 1870 e 1888, destacar a Lei do Ventre Livre, né, de 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885, finalmente a Lei Áurea, 1888. Mas está dizendo aqui que seria impostas pelo imperador. Na verdade, você tem uma elite, um debate amplo, tá? Entre aqueles que defendem a abolição e aqueles que não defendem, tá? E aí, claro, né, o próprio imperador fica numa situação insustentável, tá? E aí não foi em confronto aí com o imperador ou com o parlamento, né? Principalmente a Lei Áurea aí, que foi a própria princesa Isabel que assinou. Então você tem esse item 9, está errado. O tráfico de pessoas escravizadas foi extinto na data prevista do Tratado da Independência, galera. 1822. O tráfico, 1850, tá? Com a Lei Eusébio, vocês podem encontrar com Z também, tá? Eusébio de Queiroz, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Então aqui você tem a Lei Eusébio de Queiroz. Como eu falei, né? Vocês podem encontrar com Z ou com S, tá? A Lei Eusébio, claro, Eusébio com S, tá? E aí o Queiroz, vocês podem encontrar com Z no finalzinho aí, né? Ou com S. Então, esse item está errado, né? Foi a Lei Eusébio de Queiroz, não foi aí na independência. Porque pós-independência o Brasil continua com o tráfico de escravos, tá? A historiografia indica que a Lei do Ventre Livre, teve baixo impacto e pouca relevância. Galera, dizer que teve pouca relevância histórica não é coerente, porque já é um passo, né? Um pequeno passo, mas foi importante, tá? Então aí você tem a Lei do ventre Livre, tá? Como uma medida que vai inserir aquela lógica, né, de ser gradual para que os escravizados não se unam e se rebelem, tá? Então, a Lei do Ventre Livre, de maneira específica, a Lei 2040, tá? De 1871, foi assinada pela Princesa Isabel, né? E aí teve até um outro erro aqui, né, naquele item, porque falou aqui, né, da pressão, né? Mas a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea foram assinadas pela Princesa Isabel, né? Então, aqui só para deixar de maneira mais exata, né? Princesa Isabel, tá? Então, aí você tem esse item 11, afirmando que a historiografia indica que a lei do ventre livre teve baixo impacto e pouca relevância. Mas aí, né, foi o primeiro passo para a abolição dessa escravidão, tá? A partir dessa lei, né, essa lei considera, a partir da sua publicação, considera livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então, tá? Ah, professor, mas a criança ia ficar com quem? A criança ia ficar naquele cenário, sim, mas numa visão processual, foi um primeiro passo, tá bom? Foi uma conquista, a gente pode dizer. Que não teve, assim, digamos, não teve profundos impactos, mas teve relevância quando eu falo na perspectiva processual. Beleza? Resultado de uma pressão social que havia naquele momento. Logo, o item 11 está errado porque diz que teve pouca relevância na história da escravidão. Durante o primeiro reinado, de 1822 a 1831, consolidou-se a independência nacional. Construiu-se o arcabouço institucional do Império do Brasil
e estabeleceram-se relações diplomáticas com diversos países. Sim, né? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, Estados Unidos. E em seguida, professor, a gente destaca Portugal. Agora, Portugal vai reconhecer essa independência cobrando uma pesada indenização. E quando tem aquela situação de Dom João voltar para Portugal, ele volta levando tudo que tinha, né? E aí deixa o Brasil numa situação difícil. O Brasil vai ter que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar essa pesada indenização a Portugal. Então, nas negociações para reconhecimento da independência, o primeiro país, como eu disse, foi Estados Unidos, depois Portugal. Então, nas negociações com o reconhecimento da independência brasileira pela Grã-Bretanha, que vem em seguida, né, logo após Portugal, foi importante o interesse de Dom Pedro em preservar sua dinastia. Bem, a Inglaterra era a grande potência da época, tá? Então, negociar com a Inglaterra era um bom caminho para o momento. Tá? Então, nas negociações para o reconhecimento da independência brasileira, foi importante o interesse de Dom Pedro I em preservar a sua dinastia. Né? Então, esse item está correto. Item 12, tá? Item 13. A determinação para que se procedesse à abertura dos portos, aqui é a chegada da família real, né? Que aí, quando eu trabalho o processo da independência do Brasil, com a chegada da família real ao Brasil, 1808, a abertura dos portos às nações amigas, no caso, a nação amiga, né, Inglaterra, e aí um passo importante para a independência do Brasil. Então, a determinação para que se procedesse à abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 1808, foi uma das medidas tomadas pela Inglaterra com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de práticas e instituições liberais no Brasil. Na verdade, você tem justamente essa determinação tomada aí por Dom João, pressionado, claro, pela Inglaterra, agora, com o objetivo de abrir né, o mercado para os produtos ingleses, não para desenvolver práticas liberais no Brasil. Então, a justificativa aqui está errada, né? Vamos para o item 14 agora, né? Movimentos de revolta restritos a um ambiente regional. A Inconfidência Mineira, né, que tem um projeto justamente de romper aí, né, laços com Portugal, mas não com um projeto de país, né, tornar o Sul, Sudeste, Norte integrados, não, né? Transformar essas regiões em um só país. O projeto era local, regionalista. A própria conjuração dos alfaiates, ou revolta dos alfaiates, tá? Ou conjuração baiana, né? E a Revolução de 1817 não visavam a emancipação de todo o território. Era um projeto mais local, isso. 15. O processo de independência latino-americana, incluindo-se a brasileira, inscreve-se no quadro mais geral da crise do antigo regime, ou seja, crise do mercantilismo, crise do absolutismo. E tudo isso impulsionado pelas ideias liberais, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a questão 15 está correta. A extinção do trabalho escravo no Brasil ao final do Império, né, 1888, deve ser entendida como uma autêntica revolução social, galera. Os negros não vão participar em debates, não serão ouvidos. Você tem um projeto aí de uma elite que percebe que essa estrutura está ultrapassada, quer investir também aí no setor industrial e tem essa pressão internacional, né? Então, não foi uma revolução social. A um só tempo, ela impulsionou a economia de mercado mediante a expansão do trabalho assalariado e a incorporou milhares de antigos escravos em plena cidadania, não. Né? Houve a libertação, mas aí não houve aí projetos de inclusão social, né? Garantindo essa plena cidadania, como diz o item. Então, esse item está errado. Mais que gesto meramente simbólico, o Grito do Ipiranga, proclamado, né, a 7 de setembro de 1822, anunciou o nascimento do Estado Nacional Brasileiro, que rompeu com as estruturas básicas sobre as quais se assentaram mais de três séculos de colonização, estruturado no latifúndio que permanece, monocultura que permanece e escravidão que permanecem. Você tem latifúndio, monocultura e escravidão permanecem. O item está dizendo que com o grito do Ipiranga, independência ou morte, o Brasil anuncia a consolidação ou o início, tá, a formação de um Estado nacional
que rompeu com as estruturas. Não rompeu, permanece. Na verdade, permaneceu. Se tivesse assim, permaneceu com as estruturas básicas, estaria correto aqui, né? O grito tem um valor simbólico, sim, né? No caso, esse gesto não é meramente simbólico, mas tem um caráter simbólico no sentido de que é um ato que ficou na memória coletiva, né? Dom Pedro montado a cavalo, e isso já é resultado de um processo de idealização, né? Do romantismo. Mas se tivesse assim, olha, o Grito de Ipiranga, proclamado a 7 de setembro de 1822, anunciou o nascimento do Estado brasileiro, ok, que permaneceu com as estruturas básicas. Aí a gente poderia colocar como correto. Só que aqui está dizendo que mudou, e não mudou, tá? Então, item 17 está errado. A banca gosta de fazer aquele texto, tal, introdutório, ou um texto panorâmico, né, para você fazer um passeio na história do Brasil. Mas aí você pode ir direto ao item, tá? Como estamos na revisão, vamos fazer a leitura só para reforçar tudo aquilo que já trabalhamos e que ainda iremos revisar no próximo encontro. Proclamada a independência em 1822, o Brasil se constituiu na única monarquia do continente americano, é verdade, porque as demais colônias, ao alcançarem a independência, vão adotar o republicanismo, marcado por crises. O primeiro reinado, de 1822 a 1831, se extinguiu, tá? Com a volta de Dom Pedro I a Portugal. Seguiu-se a fase regencial, uma espécie de ensaio republicano em meio a crises e revoltas armadas que se sucederam. Antecipada a maioridade de Dom Pedro, né? Segundo o golpe da maioridade, iniciou o segundo reinado, no qual conviveram aí, né, fases de estabilidade política, isso entre 1850 e 1870, de crescimento econômico, né, a questão do café, de crises a partir de 1870, né, pós a Guerra do Paraguai, a questão religiosa, a questão militar. A República Oligárquica foi o regime da exclusão política, social e econômica, sim. A Revolução de 30, o golpe de 30, pôs fim a essa república velha, né, república oligárquica, dando origem à Era Vargas. Sobre isso, o açúcar garantiu a estabilidade econômica do segundo reinado. Ops, açúcar não, café. O açúcar é forte, século XVII, até meados do século XVII e a partir, né, do início da produção, principalmente segunda metade do século XVI. Porque após a expulsão dos holandeses, tem aquela competição, aquela concorrência e o açúcar entra em decadência. Mas o segundo reinado é justamente a época do café, tá? Então, o item 18 está errado. Item 19, Sabinada, Bahia, Balaiada, Maranhão, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Cabanagem, no Pará, foram alguns dos movimentos armados que eclodiram durante o período regencial, entre 1831 e 1840, Sabinada, 1835, tá? Aliás, entre 1837 e 1838, 1835, na Bahia também, foi a Revolta dos Malês, tá? Aí teve a Balaiada aí de 38 a 41, no Maranhão, a Farroupilha, Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, e a Cabanagem no Pará, né, entre 35 a 40. Então, aí você tem esse item, está correto, tá? Item está correto. Acerca desse período da história do Brasil, ou seja, né, o período imperial, o Império teve a única Constituição, a de 1824, que foi otorgada, imposta, que instituiu o Estado unitário, né, o Estado absolutista. Item está correto. A transferência da Corte, 1808, para o Brasil, na prática, antecipou a independência, acelerou o processo de independência. Esse é um fato, tá? Especialmente por ter determinado o fim do monopólio, com a abertura dos portos às Nações Amigas e depois os tratados de aliança e amizade e comércio e navegação de 1810, né? Então, ao romper o fim do monopólio do comércio, característica essencial da colonização mercantilista, a gente pode dizer que acelerou para a independência. Esse item está correto. Diferentemente das demais colônias americanas, o Brasil adotou o regime monárquico ao proclamar sua emancipação política. Sob o comando de Dom Pedro I, o primeiro reinado, né, foi marcado por crises políticas que culminaram com a abdicação do imperador. Seguiu-se o período regencial, por muitos considerado uma experiência republicana, né, assinalado aí pela eclosão de movimentos armados em vários pontos do país.
Antecipação da maioridade, e aqui esse resumão, né, que a gente já leu. Embora a Guerra do Paraguai tenha estreitado os laços entre os diversos setores do Exército, sim, o Exército sai fortalecido, né, da Guerra do Paraguai, os militares vão buscar mais prestígio, tá? Esse é o item 22. Os militares estiveram à frente do golpe que instituiu a República, que conferiu o ato. Olha, de fato, os militares, né, ficaram à frente aí do golpe. É só lembrar que foram os militares, né, caso o próprio Marechal Deodoro, né, que vai proclamar a República. O que conferiu o ato o caráter do movimento popular? Não. A proclamação da República não tem um caráter popular, tem um caráter elitista. Tá? Elitista. Ah, professor, a elite que participou da independência, a elite que participou da proclamação da República, sim. Tá? Então, poucas mudanças entre uma etapa e outra. Tá? Então, esse item 22 está errado. 23. Refletindo a nova mentalidade que acompanhava a expansão do mercado internacional e a revolução do sistema de transportes, a lei de terras, que faz com que você tenha agora, né, que registrar a terra em cartório para ter posse dela. Tá? Então, uma pessoa simples, tá? Um recém-liberto, dificilmente ia ter condição de comprar uma terra ou registrar essa terra. Reduziu o poderio dos latifundiários? Não, né? Reduziu não, aumentou, consolidou, tá? Então esse item 23 está errado. Após a abdicação, renúncia de Dom Pedro I, liberais radicais se insurgiram em vários pontos do país contra os grupos do poder. Então esses liberais radicais chegaram até a falar em república, alguns chegaram até a defender, né, o fim da escravidão, ressentindo-se da extrema centralização política. Alguns defendiam o modelo federativo, sim. Outros propunham a abolição gradual da escravidão e ainda havia os que pleiteavam a nacionalização do comércio. Então, aqui o item 24 está correto, né? Republicanismo. Com o fim da escravidão, 1888, acabaram também as tensões socio-raciais, tipo preconceito, acabou, pessoal? Preconceito racial? Não, né? Então, a gente diz que o racismo estrutural, ou seja, já oriundo aí do período colonial, imperial, ainda ele permanece nos dias atuais. Logo, o item está errado porque disse que ele acabou. E assim revisamos o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado. A banca gosta mais de trabalhar a formação do Estado brasileiro, o sentido da independência, a transferência da família real. Mas não seria assim estranho, tá? Destacar o período regencial. Não só essas revoltas regenciais, como a Sabinada, a Cabanagem, mas também a própria revolta dos cabanos, que ocorreu entre Pernambuco e Alagoas, entre 1822 a 1835. Mas eu creio que a banca dê fôlego mais ao processo da independência, a importância da família real no Brasil e destacando como ocorreu, né, a construção do Estado brasileiro e, claro, né, revoltas como a Confederação do Equador também inserindo na história de Alagoas, uma vez que Alagoas vai servir de ponto, né, para que as tropas imperiais possam sufocar também a Confederação do Equador. E assim encerramos, pessoal, mais um encontro especial. Vem aí, vem mais, tá? Vamos revisar agora período republicano, a República Velha, a Era Vargas, a Nova República. Vamos com tudo, toca aqui, vamos conseguir essa vitória. Conselho Disciplinado será aprovado. Até mais, pessoal.